Bom, iniciando então a nossa aula de hoje. Bom, petróleo e hidrocarbonetos é o nosso assunto. Os objetivos dessa aula é conhecer e diferenciar os hidrocarbonetos, aprender sobre a tabela de nomenclatura dos compostos orgânicos, compreender a nomenclatura dos hidrocarbonetos e algumas atividades. Como se nomeia as substâncias químicas, gasolina, GLP, óleo diesel, são nomes científicos. E existe uma regra para nomear as substâncias químicas, e é essa que a gente vai começar a ver. Bom, essa tabela que nós temos aqui, porque a gente vai usar muito essa lista, tá? Essa aqui é a lista de infixo e o sufixo. Toda vez que for hidrocarboneto, a terminação, né? Então, essa aqui é a terminação. A terminação vai ser O, no finalzinho. Então, hidrocarbonetos termina com a letra O. O infixo é aquela sílaba que fica no meio, né, da palavra que a gente vai estar usando. Quando só tem ligações simples, que é o que nós vamos estar observando aqui em primeiro lugar, que são para os alcanos, né, toda vez que for alcano só vai ter ligações simples, então a gente usa o infixo -an. Quando tiver uma dupla, vai ser um alceno, então nós usamos o infixo -en. Ligação tripla é o caso de alcino, a gente usa -in. Quando tem duas duplas ligações no composto, o infixo é -dien, vai ser uma alcadieno. Duas ligações triplas, vai ser um -di-in, né? Aí nós vamos ter um alcadino, né? Alcadino, certo? Essa lista de prefixos, ela vai muito mais do que isso, né? Do que 10 carbonos. Mas a gente costuma aí não trabalhar com compostos tão grandes, né? Então, 11 carbonos, quando a gente tem 11 carbonos no composto, o prefixo que a gente usa é undec, e 12 carbonos é dodec. A princípio, nesse primeiro momento, até 12 carbonos aí tá mais do que bom, tá? Bom, depois então vocês passem essa lista aqui, né? Essa imagem aqui para a tela de vocês, se quiser organizar aqui de uma outra maneira, né? Que fique melhor entendimento para vocês, pode também. Então, olha só esse caso aqui. Exemplo de regra de nomenclatura, né? Alcanos. Então, olha, quando você tem um alcano, o próprio nome do grupo já diz para nós que -an vai indicar somente ligações simples, né? Lembrando que alcano é um tipo de hidrocarboneto que só apresenta ligações simples, de cadeia aberta, cadeia homogênea, cadeia saturada, porque ele só tem ligação simples entre os carbonos. Então, essa estrutura que a gente observa aqui, como só tem um carbono, e esse carbono ele só está fazendo ligações simples, é claro que esse aqui vai ser o primeiro representante dos alcanos, com um carbono somente. Então, nós devemos recorrer à tabela e verificar que um carbono, o prefixo que a gente usa é met. Prefixo é aquele pré, né? O começo, ali que a gente trabalha para a formação da palavra, né? Então, o prefixo que a gente vai usar para esse composto é o met, porque ele só tem um carbono, tá? Então, esse vai ser o met. Aí, aquilo que a gente usa aqui no meio, né? O afixo, só que também pode ser chamado aí de infixo, né? A ligação aí do meio, né? A palavrinha que liga, né? O prefixo com o sufixo, podemos dizer assim. Como o composto só faz ligação simples, então a gente vai usar esse infixo -an, para a gente colocar aqui -an, que é o tipo de ligação.
E a terminação O, né, pessoal? Todo hidrocarboneto vai terminar com O. Então, da soma do prefixo com o afixo com o sufixo, nós vamos ter aí a palavrinha metano. Então, metano é o nome do primeiro hidrocarboneto, do hidrocarboneto mais simples que a gente encontra, com um carbono somente. Certo? Entenderam isso aí, pessoal? Sim, professor. Então, beleza. Então, vamos aí para a próxima. Então, aí tem, né, metano. O metano o principal constituinte do gás natural, do GNV, né? Então, o principal representante aí dos hidrocarbonetos, o primeiro representante, vamos dizer aí, né? Com um carbono somente. Olha só essa estrutura. O desenho aqui pode estar meio assim, diferente, né? Acho que está meio estranho esse desenho, né? A gente pode redesenhar essa estrutura. Ela tem 4 carbonos, então nós podemos fazer assim, ó. 4 carbonos. Como a gente sabe que esse composto é um alcano, porque só tem ligações simples entre os carbonos, então nós não temos dúvidas, né? Carbono da ponta, sempre 3 hidrogênios. E aqui, carbono secundário, 2 hidrogênios. E aqui também um carbono secundário, 2 hidrogênios. Então, olha só. Nós temos aqui 4 carbonos, todos eles ligados uns com os outros através de ligações simples. Então, esse vai ser um alcano, um composto pertencente à função dos hidrocarbonetos. Então, a função que a gente tem aqui, a função orgânica que nós chamamos, e já é bom a gente se acostumar com essa definição, a função orgânica é o grupo que esse composto pertence. Ele pertence ao grupo dos hidrocarbonetos. Mais especificamente aos alcanos, hidrocarbonetos alcanos, porque entre os carbonos nós só temos ligações simples. Agora, o nome desse composto, a sua nomenclatura, vamos ter que recorrer àquela tabela, né? Então, a gente volta aqui na tabela e a gente verifica o seguinte, que quando o composto ele tem 4 carbonos, o prefixo que nós usamos é o but, né? Então, but, porque ele tem 4 carbonos, então nós vamos colocar aqui but, porque ele tem 4 carbonos. Como ele é um alcano, só tem ligações simples, então a gente usa aqui o an e termina com o. Resumindo, pessoal, alcano termina com ano, né? Então, butano. Butano, essa é a nomenclatura desse composto de cadeia normal, de cadeia aberta, saturada, homogênea, né? Desse hidrocarboneto aí que é o butano. Bom, agora aqui mudou um pouco, né? Mudou por quê? Porque nós sabemos agora que esse composto, ele não só tem ligações simples entre os carbonos. Então, entre esses 2 carbonos, nós visualizamos uma ligação dupla, né? Então, aqui o infixo que nós temos aqui é o em. Quando tem ligação dupla, uma dupla só, a gente tem que usar o em, e a terminação vai ser o. Então, isso aqui será um alceno. Então, ó, qual que é a função orgânica? Função orgânica. Função orgânica é hidrocarbonetos, claro, né? Só que será os hidrocarbonetos alcenos, pertencente aí ao grupo dos alcenos. Ficou estranho isso aqui. Dos alcenos. E o nome dele, né, e a nomenclatura desse composto. Como esse composto ele tem 3 carbonos, aí você recorre lá à lista de prefixos
identifica que quando tem 3 carbonos é prop, tá? Então, esse vai ser a nomenclatura do composto hidrocarboneto alceno propeno. Esse é o nome dele. Prop de 3 carbonos e terminação eno, porque é um alceno, porque tem uma ligação dupla entre os carbonos. Ok? Então, e aqui tem o nome dele, né? Propeno. Aqui uma outra diferença, né? Qual que é a diferença que a gente observa nesse composto? É a presença da insaturação, né? Da ligação insaturada. Uma cadeia insaturada, então, é essa, né? Uma ligação insaturada, que é uma ligação, essa ligação a gente chama ela de ligação tripla, certo? E essa única ligação tripla aqui é característica dos alcinos. Então, pessoal, se alcano termina em ano, alceno termina em eno, o alcino vai terminar em ino. Então, aqui nós colocamos o infixo in e o sufixo o. Então, terminação ino. Como esse composto ele só tem 2 carbonos, aí nós olhamos lá para a tabela, né? Olha só a tabela. 2 carbonos, o prefixo é et. 2 carbonos et. Então, devemos colocar aqui, como só tem 2 carbonos, o prefixo et. Então, olha só como que fica o nome, né? Juntando todas essas palavrinhas, nós vamos ter aqui o nome desse composto, etino. Et de 2 carbonos e ino de uma única ligação tripla. Então, esse composto, ele pertence aí à função hidrocarbonetos alcinos. Alcinos é quando você tem aqueles hidrocarbonetos que só apresentam uma única ligação tripla. Então, é o etino. Bom, aqui já muda, né? Aqui já muda por quê? Porque a cadeia, ela é fechada. Tá? Então, essa cadeia, ela é fechada. Ela pode tanto ser representada assim, né? Nesse formato aqui de uma casinha, ou nesse outro formato aqui, né, que é o desenho de um pentágono, uma figura geométrica aí com 5 lados. E nós sabemos, né, que em cada ângulo desse desenho aqui nós temos um carbono. Então, em cada vértice dessa figura geométrica nós vamos ter carbonos. Então, como tem 5 carbonos, o desenho que nós vamos ter de 5 lados é um pentágono. Então, ou você representa dessa maneira, né, demonstrando totalmente os carbonos e totalmente os hidrogênios, ou dessa maneira bem mais simplificada, condensada, que é através da figura geométrica, ok? Então, como esse composto ele tem 5 carbonos, então nós vamos ter que usar aqui o prefixo de 5 carbonos, né? Então, a gente tem que recorrer lá à lista. Então, você identifica que 5 carbonos, prefixo é pente, 5 vezes campeão do mundo, né? Pentacampeão. Então, aqui, esse composto, ele tem 5 carbonos. Só que com uma diferença, pessoal. Quando a cadeia é fechada, ela é uma cadeia cíclica. Então, nós vamos ter que usar aqui a palavra ciclo no começo da nomenclatura. Ciclo, pente, porque são 5 carbonos. Como só tem ligações simples entre os carbonos, então vai terminar em ano. Então, esse grupo aqui, a função orgânica qual que é? A função orgânica continua sendo hidrocarboneto, função orgânica dos hidrocarbonetos, só que esse hidrocarboneto, ele, por ter a cadeia fechada,
formando um ciclo, ele vai pertencer aos hidrocarbonetos, que nós chamamos de ciclanos. Ciclos com ligação simples entre os carbonos. Então, palavra ciclo no começo, pente, porque tem 5 carbonos, o an, porque só tem ligações simples, e O no final, por ser hidrocarboneto. Um ciclo pentano. Esse é o nome aí do composto, tá? Então, não pode esquecer de colocar a palavra ciclo, porque é essa palavrinha que vai remeter à ideia de cadeia fechada de ciclano, tá? Bom, aqui nós já temos um outro composto de cadeia fechada, um ciclo novamente, né? Por que que é um ciclo? Porque a cadeia é fechada. E tem a presença aqui de uma ligação dupla entre os carbonos. Então, esse composto, nós dizemos que ele é um cicleno, né? Cicleno é aquele ciclo que tem uma única ligação dupla entre dois carbonos ali. Então, não podemos esquecer da palavra ciclo no começo, certo? Esse composto, como tem 6 carbonos, o prefixo de 6 é ex. Essa é a palavrinha que a gente usa aí como prefixo para 6 carbonos, ciclo ex. Como ele tem uma única ligação dupla, então nós temos que acrescentar aqui o infixo em e a terminação, o sufixo o. Então, esse aqui será o ciclo, o nome dele, né? Ciclo hexeno, tá? Ciclo hexeno. É um ciclo pertencente aí ao grupo dos ciclenos, né? Porque não é ciclano mais agora. Terminação eno, porque tem uma ligação dupla, né? Mas continua ainda sendo um ciclo, um hidrocarboneto aí cicleno, ok? Então, essa é a nomenclatura para esse composto. Ciclo X-N-O, hexeno. Bom, gente, aqui nós temos já o desenho da cadeia, né? De uma outra maneira. Essa representação é a representação que vocês mais vão encontrar aí nos exercícios de vestibular, tá? Porque é a maneira mais simples, é a maneira mais simplificada de você desenhar uma estrutura orgânica. Só que, mesmo sendo uma representação simplificada, ela contém aquilo que nos interessa, que é a presença aqui de duas ligações duplas. Ó. Então, aqui tem uma dupla entre carbonos. Onde que estão os carbonos? Aqui, ó. Aqui tem um carbono, eu disse para vocês, né? Onde tiver vértice de ângulos, onde tiver ângulos, nós vamos ter carbonos. E também nas pontas. Então, nessa pontinha aqui tem carbono, e nessa outra ponta aqui também terá carbono, tá? Então, aqui tem outro ângulo, ó, outro carbono. Outro ângulo aqui, carbono. Outro ângulo aqui, ó, tem carbono. Só que veja bem, esse composto, ele tem duas ligações duplas, né? Ele tem uma ligação dupla aqui, ó. Olha uma dupla aqui, ó. E outra dupla aqui, ó. Ele tem duas duplas entre os carbonos. Então, vamos redesenhar esse composto de novo, para a gente ter uma ideia certinho de como ele é. Então, olha só. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, vamos desenhá-lo de novo para a gente ter uma ideia melhor, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando vocês não souberem através dessa representação, desenhem o composto de novo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Aqui é a primeira ligação entre os carbonos. Então, é essa ligação aqui. A ligação dupla está no segundo vão, que a gente chama, no segundo vão entre carbonos. Então,
tem uma ligação dupla aqui, ó, né? Aí no terceiro vão é uma ligação simples, no quarto vão outra ligação dupla. Então aqui tem outra dupla, tá? Agora a gente vem completando com hidrogênios, ó. Essa ponta aqui tem ligação simples, então eu coloco 3 hidrogênios. Essa ponta aqui tem ligação simples, 3 hidrogênios. Agora a gente vai observar a tetravalência, né? Duas ligações, cabem 2 hidrogênios. Aqui já tem, pessoal, três ligações, então não posso colocar 2 hidrogênios, só cabe um hidrogênio. E aqui também vai caber um só. E aqui, ó, já tem 3 ligações também, um hidrogênio só. 3 ligações, um hidrogênio só, tá? Então, essa aqui é a correta representação dessa estrutura que nós chamamos de alcadieno. Ele pertence ao grupo dos alcadienos. Por que alcadieno? Porque ele tem duas, ó, de duas duplas. Então, ele tem duas ligações duplas no composto. Terminação eno, que indica alceno, né, mas não é alceno. Ele tem duas duplas, então é um alcadieno esse composto, ok? Então, aí, nós precisamos lembrar o seguinte. Esse composto, ele tem 7 carbonos. Então, o prefixo que a gente tem aqui, o prefixo para 7, então a gente vai ter que recorrer àquela tabela, né? Então, aquela tabela que nós temos, o prefixo que indica 7, vamos voltar lá para a gente ver. Por isso que é bom você ter essa tabela copiada numa folha, né, separada, para sempre estar consultando, ó. 7 carbonos, o prefixo é ept, tá? Então, a gente vem aqui de novo e encontra o prefixo ept, número de carbonos, ó, ept, porque temos aí 7 carbonos na estrutura. O infixo aqui que a gente vai usar é o di-en. Por que di-en? Porque ele tem duas duplas. E a terminação O, porque é um alcadieno, porque é um hidrocarboneto, né? Toda vez que for hidrocarboneto, vai terminar com O. Aí, a gente tem que observar o seguinte, pessoal. Como esse composto ele tem ligação dupla, aliás, ele tem duas duplas, você vai ter que identificar qual é a ponta que está mais próxima da ligação dupla. Porque aqui nós vamos ter que tirar uma prova da onde você tem os menores números nas posições dessas ligações duplas, porque isso vai interferir na nomenclatura. Por exemplo, se você vem analisar o composto da direita para a esquerda, ó, você analisa o composto da direita para a esquerda. Essa ligação dupla aqui, ela está no segundo vão, então ela está na posição 2. Posição 2 por quê? Primeiro vão, segundo vão. Então ela está no segundo vão. Essa outra aqui estará no quarto vão, na posição 4. Tá? E se a gente somar essas duas posições, nós vamos obter um total aqui de 6. Então, guardem isso. O lado correto para a gente escolher é aonde dá o menor número possível na posição das ações duplas. Se você vem numerando, analisando o composto da esquerda para a direita, olha como vai dar diferença, ó. Aqui vai ser o primeiro vão, segundo vão, aqui vai ser o terceiro vão, aqui vai ser o quarto vão e aqui vai ser o quinto vão. Ó, primeiro vão, segundo vão, terceiro vão, quarto vão, quinto vão. Somando esses dois valores, 5 com 3, vai dar o total de
8. Nós temos que escolher o menor número. Então, o lado que a gente vai escolher para numerar é da direita para a esquerda, porque aqui deu o menor número. Então, ó, nós dissemos que aqui é o carbono número 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, 4, 5, 6, 7. Por que que a gente numerou desse jeito? Porque é nessa numeração que a gente tem o menor número, ou seja, da direita para a esquerda, certo? O menor número na posição das ligações duplas. Bom, como esse composto, esse alcadieno, é um lept, ele tem 7 carbonos, e ele tem duas ligações duplas, ele tem uma ligação dupla no segundo vão, vírgula, e a outra ligação dupla está no quarto vão, hept 2,4, terminação de alcadienos, dieno no final. Então, esse é o hept 2,4 dieno, certo? Então, essa é a correta nomenclatura aqui para esse hidrocarboneto, tá? Aí a gente pode perguntar assim, é diferente esse primeiro composto aqui de cima, ele é diferente desse composto de baixo? E eles são diferentes pelo seguinte, pela posição da ligação, das ligações duplas, tá? Então, olha só, eles, tanto de cima como de baixo, têm sete carbonos, ó. Carbono na ponta, no ângulo, no ângulo, no vértice, no vértice, no vértice e na ponta. Continua tendo 7 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então vamos desenhar esse composto aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. O desenho diz que nós temos uma ligação dupla aqui, ó, entre esses dois carbonos, que são esses aqui. Então, aqui tem uma ligação dupla. E do outro lado, nós temos uma outra ligação dupla aqui nesse segundo vão aqui, ó. Que vai ser essa posição aqui, ó. Tá? Então, essas são as posições das duplas. Aqui, o carbono está fazendo ligação simples. Então, aqui cabem 3 hidrogênios. Já nessa outra ponta, a gente não pode colocar 3 hidrogênios, porque tem uma dupla aqui, ó. Então, o máximo de hidrogênios que comporta aqui são 2. Esse carbono aqui, ele já está fazendo 3 ligações, então cabe somente um hidrogênio. Este carbono fazendo 2 ligações, cabem 2 hidrogênios. Olha só aqui, ó, 2 ligações, 2 hidrogênios. Este carbono já faz 3 ligações. Um H somente. Este carbono, 3 ligações, um H somente. Tá? Então, esta é a identificação aí da quantidade de hidrogênios. Bom, outra coisa que a gente vai verificar agora é aquela situação se a gente faz a numeração da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Lembrando que sempre tem que dar o menor número possível na posição das ligações duplas. Gente, vamos analisar, a gente tem que experimentar aqui numerar dos dois lados para tirar a prova, tá? Então, se eu numerar aqui, ó, nessa posição, como foi do exemplo acima, né? Então, vamos começar aqui da direita para a esquerda. Essa ligação dupla, ela vai estar no primeiro vão entre carbonos, tá? O primeiro vão. E a outra vai estar no segundo, terceiro, quarto, no quinto vão. Então, essa outra aqui está no quinto vão. Então, vai ser 5 mais 1. 5 mais 1 vai dar 6, tá? Então, ó, tá dando igual em cima. Tá dando posição 6. Agora, vamos analisar da esquerda para a direita, ó. Analisando da esquerda para a direita. Essa ligação dupla está no segundo vão, o primeiro vão, o segundo vão, mas a outra vai estar no
terceiro, quarto, quinto, no sexto vão. Então, 6 com 2 dá 8. Ó. Então, qual que a gente vai escolher? Nós vamos escolher a numeração da direita para a esquerda. Essa vai ser a nossa numeração correta. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos chamar esse carbono de número 1. Então, pessoal, a seleção do lado da numeração é o mesmo, tanto no composto de baixo como no de cima. Nos dois compostos, nós estamos numerando da esquerda para a direita. 5 aqui, 6 e 7, tá? Então, tanto no composto de cima como no de baixo, a nossa numeração começa da direita para a esquerda. Agora vamos para o nome, né? Ó, esse aqui é o hept, porque ele tem 7 carbonos, tracinho, que a gente tem que separar, porque nós temos que colocar a posição onde que as ligações duplas estão. Essa primeira ligação dupla, ela está no primeiro vão, então vai ser hept 1, vírgula. A outra ligação dupla está aqui, ó, no quinto vão. 1,5 tracinho, terminação de eno, tá? Então, é claro que esses compostos são diferentes. Olha o nome deles, eles são diferentes, né? Então, embora ambos tenham 7 carbonos, mas as ligações duplas estão em posições diferentes. Isso acarreta em uma nomenclatura diferenciada. Ok? Entenderam isso, pessoal? Sim. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso na hora de fazer a nomenclatura, observar certinho o lado onde a gente vai fazer a numeração da cadeia, identificando aonde que estão as ligações duplas. E essa regra também vale para quando tem uma ligação dupla somente, no caso de alceno, e quando tem uma ligação tripla, no caso de alcino, tá? Alcano não tem esse problema, né? Porque alcano não tem ligação dupla. Então, você não precisa se preocupar com essa questão aí da insaturação, porque ele não tem, né? Então, a diferença entre essas duas substâncias, né? Então, a gente viu aí, ó, que tanto a de cima como a de baixo, a gente inicia as numerações dos lados, dos mesmos lados. Então, esse aqui vai ser o hept 2,4 dieno, e o de baixo, hept 1,5 dieno. Então, eles são diferentes. Mas tem uma coisa entre eles que é igual, que é aquela fórmula que nós chamamos de fórmula molecular. Pessoal, a fórmula molecular desses dois compostos serão as mesmas. Quer ver? Ele tem, esse de cima, ele tem 7 carbonos, ó. Então, a fórmula molecular vai ficar C7. Hidrogênios, agora a gente conta, né, ó. Vamos contar certinho aqui para a gente não errar. Então, vamos aqui colocar uma corzinha nesses hidrogênios, ó. Aqui tem 3, 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 7 com 2, 9, com 3, 12. Então, o total de hidrogênios que nós temos aqui são 12, né? 12 hidrogênios. C7H12. E olha só quanto que vai dar o de baixo, ó, 7 carbonos, e o total de hidrogênios tem que dar 12 também, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios também. Então, o que tem de igual entre eles é a fórmula molecular. É a mesma, né? Então, C7H12. Então, fórmula molecular entre eles, C7H12. Tanto de um como do outro. Mas as nomenclaturas nós vimos que são
diferentes, né? Então, fixando os conhecimentos, atividade número 1, aplicando a regra de nomenclatura. Então, eu peço para vocês copiarem esse exemplo aí, tá? Passa para o caderno de vocês, desenha esse composto e como que vai ficar o nome dele, né? Então, aqui a gente vai colocar, ó, a função orgânica. Qual que vai ser a função orgânica desse composto? É claro que é hidrocarboneto, né? Então, é hidrocarboneto. Mas a que grupo dos hidrocarbonetos ele pertence? Então, a função orgânica, hidrocarbonetos, mas hidrocarbonetos o quê? Certo? Então é isso aí, gente, ó. Ele observou, usou a lista de prefixos corretamente, 3 carbonos, prefixo para 3 carbonos prop. O infixo in nós utilizamos quando o composto tem uma ligação tripla somente. Então é isso que está acontecendo aqui. E a terminação O, que todo hidrocarboneto tem. Então a gente resume assim: quando for um alcino, termina em ino, tá? Então
A terminaçãozinha que a gente tem que usar já está aqui, ó, no alcino, ino no final. Então, prop de 3 carbonos e ino no final. Veja, pessoal, que a fórmula molecular aqui, ela tem uma quantidade de hidrogênios bem reduzida, né? Está quase empatando aqui com a quantidade de carbonos. Normalmente, hidrogênio sempre é bem mais que carbonos, né? Isso aqui porque a ligação tripla, ó, ela tirou hidrogênio de 2 carbonos, ela tirou hidrogênio. Então, por isso que diminui bastante aqui a quantidade de Hs, tá? É isso que a gente observa. Se fosse para a gente desenhar esse composto aqui naquele modelo de palitinho, ele iria ficar assim, ó. Nós teríamos aqui 3 carbonos, ó. Um carbono aqui no meio, outro aqui e outro aqui, ó. 3 carbonos. A ligação tripla nessa posição aqui, ó. Então, esse seria o desenho aí para esse propino, tá? Então, bem mais simplificado, né? Então, aí a gente observa isso. Essa possibilidade de aparecer dessa maneira também no desenho, tá? Então, a resolução é essa aí. Se fosse para a gente classificar essa estrutura, né, como a gente aprendeu lá na classificação de cadeias, ela é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia normal, porque ela não tem carbono terciário nem quaternário, ela seria uma cadeia insaturada, porque ela tem a ligação tripla, e ela é uma cadeia que a gente chama de homogênea. Então, os hidrocarbonetos aí todos sendo cadeias homogêneas, tá? Então, aí tem a correção do propino, a gente identifica aí essa possibilidade. Agora, olha só, esse aqui não precisa copiar, não. Nós vamos só comentar. Analise as afirmativas sobre os hidrocarbonetos e marque V para verdadeiras e F para falsas. Todos os alcenos possuem nomes que terminam com O e infixo in. Não é, né, gente? Ó, porque alceno é em. Então, essa aqui é falsa, tá? Os alcanos têm como regra de nomenclatura o infixo an. Aí tá certo, né? Ó. Infixo an, no meio ali é an. Então, aqui é verdadeiro. Os hidrocarbonetos alicíclicos, como regra, em seus nomes possuem o termo ciclo. Verdade. Então, lembrem disso, pessoal. Essa palavrinha alicíclicos, né, vai aqui remeter aos ciclos, que a gente tem que usar essa palavrinha aqui no começo. Então, isso aqui é verdade. Numerar uma cadeia carbônica é opcional pela regra da UPAC? Não, não é opcional. Isso aqui é fácil, é falso. É obrigatório você numerar uma cadeia carbônica, tá? A não ser que não precise, né, numerar. A não ser que não precise, mas na maioria dos casos você tem que numerar. Por quê? Porque ou vai ter ligação dupla, ou vai ter ligação tripla na cadeia, ou vai ter duas duplas, ou vai ter radicais na cadeia, a cadeia não vai ser mais normal, ela vai ser ramificada. Então, nesses casos, você tem que numerar. Então, aí a gente tem, né, as alternativas, que são as verdadeiras e as falsas. Fixando os conhecimentos, atividade 3. Aplicando a regra de nomenclatura da IUPAC, desenhe a estrutura das seguintes substâncias. Octa, oct, 3,5 de eno. Tá, ó. Aqui foi feita a representação pelo modelo do palitinho, tá? Então, nós vamos fazer aqui o desenho com a maneira detalhada, tá? Então, eu peço que vocês copiem esse exercício aqui no caderno, tá? Para a gente fazer o desenho da fórmula. Essa fórmula que está pedindo aqui é a fórmula estrutural plana, tá? É a FEP. Então, nós vamos fazer o desenho da fórmula estrutural plana
Só que nós não vamos fazer no modelo de palitinho, tá? Nós vamos fazer aí no modelo completo. Por que isso? Porque depois a gente vai poder contar os carbonos e os hidrogênios com maior facilidade, porque a gente vai precisar da fórmula molecular, tá? Para a gente colocar aqui a fórmula molecular. Então desenha aí certinho, pessoal. Faz esse exercício, copia o exercício do oct 3,5 dieno. Então esse composto aí é um alcadieno, tem duas ligações duplas na cadeia, tá? Então desenha certinho aí o composto, copia o exercício, tenta fazer, qualquer coisa estamos aí, tá?
Bom, então aqui como o, o desenho, o nome, né, a nomenclatura desse composto começa aí com o prefixo oct, isso quer dizer que teremos 8 carbonos nessa cadeia orgânica, né, nessa cadeia principal aí que a gente chama. Então, pessoal, quando nós vamos desenhar um composto, quando isso nós que temos que fazer, a gente começa por onde? A gente começa pelos carbonos, tá? Então, 8 carbonos, a gente vai colocar todos eles em linha, né, tudo em sequência. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles na sequência. Aí, isso é um alcadieno. A gente sabe que é um alcadieno porque tem aqui dieno. Então, é um alcadieno. Ele vai ter duas ligações duplas. Uma ligação dupla está no terceiro vão entre carbonos. Então, ó, nós podemos escolher como sendo o terceiro vão, primeiro vão, segundo vão, terceiro vão, ó, da esquerda para a direita. Vamos escolher da esquerda para a direita, ó. Então, aqui a gente vai colocar uma ligação dupla no terceiro vão, e a outra ligação dupla estará no quinto vão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto vão. Então, aqui a gente vai ter a outra ligação dupla. Mas olha só que interessante esse composto. Se você observar do lado oposto, aqui vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, aqui vai ser o quinto vão. Então, nesse caso, gente, ó, pensando aqui no giro, né? Pensando aqui no giro da molécula, que ela vira, da direita para a esquerda também dá a mesma coisa. Então, de fato, ela só tem aí uma única possibilidade de numeração. Tanto faz. Porque sendo da direita para a esquerda, dá 3 e 5 as posições, e do lado oposto também dá 3 e 5. Então, fica indiferente nesse caso. Bom, agora a gente vai ter que colocar os Hs, né? Tem que colocar os hidrogênios, deixar correto essa parte aí. Então, ó, carbono da ponta tem uma ligação simples somente, então aqui vem 3 hidrogênios. Esse outro carbono da ponta com ligação simples, 3 hidrogênios. Aqui tem duas ligações, então vamos colocar 2 hidrogênios. Já neste carbono, olha, ele já está fazendo 3, então cabe um hidrogênio só. Aqui também 3, cabe um só. Aqui 3, ó, cabe um hidrogênio somente. E aqui também 3 ligações, só cabe um hidrogênio. Duas ligações, cabendo 2 hidrogênios, tá? Então, essa aí é a quantidade de hidrogênios que a gente identifica. Então, na fórmula molecular, nós vamos ter aqui um total de C8, 8 carbonos, para um total aqui de hidrogênios de, vamos contar, né? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, com mais 3 aqui. Então, dá aqui para nós um total de 14 hidrogênios, certo? Entenderam isso, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, ó, aqui tem o desenho pelo modelo das varetinhas, né? É o modelo que vocês mais vão encontrar, é essa representação, né? Aí no Enem. Então, temos que nos habituar com essa forma de representação simplificada também, tá? Oct 3,5 de ano. Então, o que estudamos nessa aula? Compreendemos a regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos, entendemos como se dá os nomes para as substâncias químicas, praticamos o conhecimento com atividades, tá? Então, aqui tem a referência, né? As fórmulas gerais, ó. Fórmulas gerais. O que que isso significa?
que cada grupo vai ter uma fórmula matemática aí que vai reger esses compostos. Então, por exemplo, para os alcanos, a fórmula geral que nós usamos é a CnH2n mais 2. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos mais 2. A dos alcenos é CnH2n. A quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos. A dos alcinos, CnH2n menos 2. Então, a quantidade de hidrogênios é o dobro menos 2 para o de carbonos. Os alcadienos, eles possuem duas duplas, né? Duas ligações duplas. Então, a fórmula dos alcadienos é a mesma dos alcinos, 2n menos 2. Então, agora, nesse momento, nós acabamos de observar um alcadieno, né? Que foi o oct 2, não me lembro agora. Foi o que? Oct 3,5? Ou 2,5? Oct 3,5. Isso, oct 3,5 de eno, né? E a gente identificou a seguinte situação para ele, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma ligação dupla no terceiro vão e a outra aqui no quinto vão. Aqui ficam com 3 hidrogênios, aqui 2, aqui um só, um hidrogênio aqui, um aqui, um hidrogênio aqui, 2 aqui e 3 aqui. Então, nós obtemos aqui uma fórmula molecular para ele de C8H. Aplicando a fórmula dos alcadienos, a gente vai observar que o valor de N, nesse caso, é 8. N é o número de carbonos. Então, se ele tem 8 carbonos, o valor de N é 8. Então, onde é N, eu substituo por 8, tá? Então, aqui a quantidade de hidrogênios vai ser 2 vezes N. 2 vezes N dá 16. 2 vezes 8 dá 16. Menos 2 dá 14. Tá? Então, a hora que a gente conta aqui os hidrogênios, a gente identifica isso, ó. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vejam que a definição de fórmula molecular, ela segue uma regra matemática, né? E a estrutural também. Então, vejam vocês a perfeição, né, da natureza. Até mesmo em compostos extremamente pequenos, nas moléculas, a gente observa a ciência exata, a matemática envolvida aí na construção dessas moléculas, né? Então, todos os alcadienos vão ser regidos aí por essa fórmula. Os alcinos têm a mesma fórmula aí dos alcadienos. Os ciclanos, pessoal, que são aqueles hidrocarbonetos de cadeia fechada, tá? Que a gente fez um exemplo hoje, os ciclanos, eles possuem a mesma fórmula geral de alceno, que é CnH2n. A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos, né? Então, vejamos aqui um exemplo de um ciclano. Um ciclano, um ciclo, uma cadeia fechada, com 6 carbonos. Então, nós comentamos com vocês que quando se trata aí de ciclo, o desenho ele pode aparecer simplesmente como uma representação de uma figura geométrica. Então, ele pode aparecer assim, ó, tá? Esse aqui é o desenho de um hexágono, né? Tem 6 lados. Como nós sabemos que em cada ângulo
nós temos carbonos, então aqui são 6 carbonos em cada vértice aqui desse desenho geométrico. Em cada ângulo aqui nós vamos ter carbonos. Então nós podemos desenhar isso dessa maneira também, ó. Representando de uma maneira mais detalhada, né? Entre os carbonos nós identificamos somente ligações simples. E agora a gente tem a certeza aqui de quantos hidrogênios nós vamos colocar. Esse carbono, como ele está fazendo duas ligações, eu consigo colocar nele 2 hidrogênios. Aqui também, ó. Então, percebam por que a fórmula geral dos ciclanos é a mesma dos alcenos, porque a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos. Então, se eu tenho aqui nesse ciclano 6 carbonos, eu vou ter um total de 12 hidrogênios. É o dobro a quantidade de hidrogênios na molecular, né? E o nome desse ciclano ficará ciclo, 6 carbonos, hexano. Terminação ano, porque é um ciclano. Só tem ligações simples, tá? Então, esse é o nome dele, ciclo hexano. Entenderam isso aí, pessoal? Fica moleza, né? Moleza em sabendo a fórmula geral, fica moleza. Então, um outro exemplo aqui, ó. De um alcano agora, né? Professor, Oi. e aqueles que alternam entre troca simples e troca dupla? Ah, tá. Aquele lá, os aromáticos não possuem fórmula geral, né? Porque eles não têm como não possuem essa possibilidade de, quando você tem desenhos assim de um único aromático, de um só, até que é possível, né, você fazer uma previsão. Mas o problema dos aromáticos é o seguinte, que eles podem formar cadeias condensadas, assim, por exemplo, ó. Você tem um aromático aqui, aí você tem um outro grudado com ele, ó. Eles formam desenhos condensados. Então, nesse caso, Entendi. aí a fórmula geral já não obedece mais. Se você tem um só, um aromático só, aí sim, aí até dá para a gente aplicar uma geral. Mas como eles aparecem também condensados, então diz que os aromáticos não têm fórmula geral por isso, para não causar confusão, né? Que senão você se depara com um condensado que é aplicar a fórmula geral e não vai dar certo, não vai bater, tá? Então é melhor a gente desenhar, contar certinho, para não correr o risco de estar errando aí o desenho, né, e a contagem de carbonos e de hidrogênios. Entendi. Então, E os de sabendo duas essas ligação tripla? duas ligações triplas, então veja só. Vamos colocar aqui um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui uma ligação tripla aqui. E vamos colocar uma outra aqui, né? Então, aqui vamos ter 3 hidrogênios, ó, porque ele só faz uma ligação. Esse carbono já está repleto, ó, já está certinho. Esse outro aqui, ó, também já está certinho. Esse aqui também já tem 4 ligações. Esse aqui também tem 4. E esse aqui na ponta, nós vamos colocar 3 hidrogênios. Então, se a gente colocou aqui nesse desenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, o total de hidrogênios que deu aqui foram 6. A quantidade de hidrogênios vai ser a mesma da de carbonos. Então, não vai ter aqui o valor de N, vai ser o mesmo para carbonos. Então é CnHn. CnHn, né? Então, esse grupo aqui, que tem duas ligações triplas, não são tão comuns assim de estar aparecendo. E também aí pelo fato de ter poucos hidrogênios, né?
aí até que facilita a contagem. Mas é bom saber aí dessa regrinha também. Agora, esses aqui que eu passei para vocês são os mais comuns, né, de estar aparecendo, de estar aí tendo uma possibilidade de ocorrência nos compostos. Então, esses aqui é bom a gente até decorar essa possibilidade de fórmula geral, porque isso facilita bastante. Porque se você tem um composto com muitos carbonos, então isso aí ajuda muito, né? Você não precisa ficar contando carbono, hidrogênio. Você define aí a quantidade de hidrogênios pela fórmula geral, matematicamente falando. Então isso aí auxilia bastante. Quando você tem, por exemplo, uma cadeia com 30 carbonos, você não vai ficar contando os hidrogênios. Então já aplica geral e já chega rapidamente aí no resultado. Ok? Pessoal, nós vamos parando hoje por aqui. O professor vai fazer a chamada, tá? Aí depois, né? Então eu peço para vocês que tenham essa lista de prefixos. Então era bom até imprimir da internet. Digita lá na internet lista de prefixos orgânicos, que vai ajudar muito vocês aí ter essa lista separado, para não ficar aí consultando o caderno, né? Então isso ajuda bastante.